que nos ilumine, que nos guarde, nos proteja e nos dê compreensão para as coisas que temos que passar, que temos que aprender, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, livrando-nos de todo o mal. Amém. Então, hoje, a palestra, o tema central é Mensageiro do Amor. O tema que vai ser de hoje, Progressão dos Espíritos, com Lúcia Nossi, que já está presente. E eu quero dizer aqui uma coisinha antes, que a progressão, às vezes a gente não entende o que é a progressão, o que é a progressão dos espíritos. A progressão dos espíritos é o seguinte: como um dos princípios fundamentais do espiritismo, a evolução é para o espírito uma dádiva de Deus. Mas isso nós vamos deixar para a Lúcia falar para nós, né, Lúcia? Esteja à vontade, a hora é sua. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos músicos, porque foi um banho de luz. Um presente a gente receber nesse ambiente, né? E a gente sabe que a música alcança lugares que a gente nem imagina. E eu fiquei pensando nela, na letra das músicas, onde nós vamos falar dessa progressão dos espíritos, quando a primeira música fala "Eis-me aqui, Senhor", né? Eu fiquei sabendo que essa música foi feita para o espírito Madalena, que passou pelas provações e que quando ela se coloca, né, pedindo a Jesus, quando no encontro dela com Jesus, é aquele momento onde que ela quer seguir o caminho, né? Quando descobre o amor através de Jesus. Depois nos traz a música, quanta luz nesse ambiente. Gente, que bênção, que energia tão abençoada que nós recebemos aqui, né? Para acalmar, acerenar o pensamento, acalmar, né, o nosso coração, que a gente vem do dia a dia cheio de, né, tribulações. E depois, quando nos traz, falando de Jesus, de José e de Maria. Então, nos mostrando o quê? Que a progressão dos espíritos acontece no ambiente familiar, onde somos convidados a nos relacionarmos. E os espíritos nos falam que não vamos progredir sem relacionar. E relacionar é muito mais do que conviver. Porque às vezes a gente convive dentro do mesmo ambiente, a casa, mas cada um no seu canto, cada um no seu quarto, e a gente não relaciona. E o relacionamento é essa troca de vibrações que a gente precisa. Mesmo encontrando dificuldades, a gente tem que ver o que eu estou fazendo para promover em mim esse progresso, né? E quando ela leu a lição ali sobre não existe progresso sem luta, né? Falei, eu não precisava falar mais nada, porque o estudo é tudo isso aí. Porque se a gente quer progredir sem fazer nada, né, que muitas vezes acontece isso conosco. Quando a gente fala, eu quero alcançar cargos, né? Vamos trazer bem material que a gente entende. Quero alcançar cargos, ter, né, um cargo elevado, atingir não sei qual destaque, mas a gente não quer fazer esforço, quer cair como um paraquedas, e isso não existe. E na vida do espírito é a mesma coisa. Não existe progresso sem trabalho e sem luta,
né? E o que ela trouxe para a gente. E aí eu trouxe aqui, sobre a progressão dos espíritos, e eu fiquei pensando aqui, porque dentro do livro dos Espíritos, e eu me baseei bem dentro dele, tem várias questões que falam sobre a progressão dos espíritos, que eu vou trazer algumas aqui. Mas o que fica para a gente, pelo menos o que ficou para mim, é o como viver para atingirmos essa evolução através do progresso do espírito. Então, a gente, para entender, quando fala da progressão dos espíritos, vem nos falar que a somatória dos acréscimos graduais de perfeição adquiridos pelo espírito em cada uma de suas diversas encarnações. Ou seja, não vamos conseguir esse progresso que tanto queremos em uma única encarnação. É um somatório de trabalho. Esse acréscimo gradual é o trabalho, é cada degrau que a gente vai alcançando, né? É cada descobrimento em nós dos sentimentos a serem trabalhados. É o nosso trabalho no bem, o trabalho na caridade. Então, a cada momento que a gente... Eu fiquei pensando aqui, que a gente cai em si, como o filho da parábola do filho pródigo, né? Só quando a gente cai em si, é que a gente vai ver, né, que esse retorno ao Pai, que é o nosso progresso, ele vai nos pedir trabalho, esforço, humildade, aceitação que erramos, porque ninguém está aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para trabalhar a nossa intimidade, para reparar com as leis, estando com as pessoas, né? Porque às vezes eu vim pagar com fulano, não vim pagar para fulano nada. Eu vim reparar junto às leis divinas, que é de justiça, de amor e caridade, junto àqueles que planejamos, né, dentro de um planejamento reencarnatório. Então, vamos lá. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos, que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas forem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Então, quando fala que nessa condição em que nós encontramos, nós precisamos renascer. No capítulo 4 do Evangelho, fala que é necessário nascer de novo, né? Jesus, no encontro com Nicodemos, ele nos traz, porque Nicodemos, que era um doutor da lei, sabia tudo, né? Aí a gente vai entendendo que só a sabedoria intelectual não faz que o espírito seja um espírito lúcido, que seja um espírito sábio, desenvolve o intelectual. E ele era muito estudioso, ele sabia muito. E ele, incomodado, ele foi perguntar para Jesus, o que é esse nascer de novo? Né? Porque ele fala, não, é impossível um homem voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Mas Jesus estava falando da reencarnação. E aí a gente vai aprendendo que reencarnar, que a gente precisa estar atento, né, reflexivo, que reencarnar não é simplesmente voltar a um corpo em um corpo diferente, porque o espírito é o mesmo. Ele veio para reparar. Até quando aqui fala, não somente no resgate dos erros e culpas, da gente aprender, né, que a gente, para aprender, a gente erra e acerta. E essa culpa, a gente precisa mudar as nossas responsabilidades do pretérito. Porque senão a gente continua naquela minha culpa, minha máxima culpa, e achando que não tem jeito, né? Então, assim, temos responsabilidade sobre todos os nossos atos e vamos responder por eles, né? Então, a gente vê que precisa reencarnar e voltamos, né, como fala, a uma nova cena, como se fosse um grande teatro, e cada um, no ambiente que foi chamado a reencarnar, ele vai encenar um novo papel.
Então, na família, a gente vê, podemos voltar como pai, mãe, filhos, netos, né? Avós. É um novo planejamento e que vamos ensinando papéis diferentes para aprender. Né? Como filho, a gente aprende um sentimento, como pais, como irmãos, né? E somos uma individualidade, então cada um que sabe o que ele trouxe para trabalhar. Né? Temos o esquecimento do passado, mas a consciência sinaliza. E aí, quando fala que também em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Por quê? O amor é uma lei. Aí a gente precisa estar começando a perguntar. Quando fala que precisamos viver as leis divinas, porque quando fala, né, no texto lá sobre progressão dos espíritos, fala muito sobre assim, o que é o bem, o que é o mal, o que é o espírito bom, ele vai ficar para sempre bom, para sempre mal, ele pode mudar? Então fala que o bem é tudo que é de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que é contrário. Então já sinaliza para a gente se a gente está vivendo o bem ou o mal. Né? Aí a gente fala assim, mas às vezes o que é bem para mim não é bem para o outro. Tudo pode ser, mas o bem é lei divina. E o mal é tudo que é contrário à lei divina. Então o convite é dessa obediência ao amor. E aí a gente já começa a se perguntar, dentro dos nossos lares, nós estamos vivendo esta lei de amor? E às vezes, ou muitas das vezes, a gente não vive a lei na íntegra, a lei de amor. Mas nós estamos perdoando, nós estamos sendo tolerantes, indulgentes. Se estamos, nós já estamos no movimento, no trabalho, no progresso para atingirmos o amor. Mas a gente precisa estar muito atento. Como que eu estou dentro do meu lar? A gente pode expandir, né, para o trabalho, na via pública, na casa espírita, mas o ponto, né, esse eixo central, quando a gente fala que o lar é a menor sociedade em que vivemos, é ali que nós planejamos, né, o primeiro núcleo da sociedade. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos falar. Gente, eu tenho estudado muito sobre essa questão de obediência e resignação, que tem mexido muito comigo. Eu falei, gente, eu preciso entender sobre isso. Então, eu trouxe para a gente entender um pouco, né? A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente a confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E olha que interessante, porque quando lá em cima fala que estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, né? Somos perfectíveis, quer dizer, é um processo de atingir cada dia mais, né? Se nos tornarmos espíritos perfeitos, nós somos perfectíveis, com possibilidades para, porque vai depender de cada um. Então, quando Jesus nos fala da sua doutrina, a gente precisa, eu tenho aprendido muito, que nós temos muito conhecimento do Evangelho, muito, muito conhecimento. Mas a gente procura viver na íntegra esse Evangelho. Porque, como nos diz Emmanuel, quando o Evangelho está só na cabeça, a gente desenvolve intelectual e se acha melhor que todo mundo. Eu sei, já li todos os livros, né? A gente não fala assim? Nossa, eu já li a biblioteca toda da casa, assisto todos os filmes. Quando está só na cabeça, a gente está desenvolvendo a inteligência. Quando ele está nos olhos, é aquele que a gente vê o Evangelho, ó, isso que eu li hoje é para você. A gente olha lá. Quando a gente traz o Evangelho para o coração,
verdadeiramente. E o que significa o coração? Sentimento. Então, quando a gente traz para o sentimento, o evangelho trazido para dentro de nós, nós vamos nos libertar através do evangelho de Jesus. Porque o evangelho vem para nos libertar desses erros que a gente fala que cometeu. Então, se vivermos literalmente o evangelho, vamos nos tornar cada dia mais espíritos melhores. E não vai depender de ninguém. Essa é a boa notícia, né? Porque quando a gente fica assim, mas eu não sou assim por causa do outro, eu não sou assim por causa do outro, minha mãe não deixa, meu marido não vai, a gente põe a responsabilidade no outro. Mas quando a gente compreende o evangelho, a gente vê que o evangelho é para a gente, não é para ninguém. É para esse ninguém eu, né? Sou eu. Então, quando nos fala ali que a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, por que vem nos trazer? Porque muitas vezes quando fala assim, eu tenho que obedecer e tem que ser resignado. É aquele que a gente pensa assim, e eu lembro que o dia que eu estava estudando sobre isso, eu falei, gente, é isso mesmo. Porque quando a gente é criança ou adolescente, dependendo dos nossos pais, eles falam assim, eu não quero que você faça isso. Por quê, pai? Porque eu não quero. Ou você não vai em tal lugar. Por que eu não vou? Porque eu não quero. Não é assim? Isso é a obediência. Por isso que fala que é o consentimento da razão, que a gente aceita, porque a gente não pode falar nada. Naquela época foi o que os pais ensinaram. Mas na medida que a gente vai tendo essa fé raciocinada, o filtro da razão, nós vamos começar a questionar. Não, gente, mas por que é desse jeito? Eu preciso aprender a questionar, né? Então, hoje eu estava ouvindo até um estudo, que a gente ainda fica assim, como vítima, mas eu sou assim, porque meu pai me fez assim, minha mãe me falou assim. Espera aí, mas hoje eu tenho o evangelho. Eu posso ressignificar isso? A gente precisa aprender a ressignificar. O que foi bom vai ser um alimento nutritivo. O que não foi bom, eu tenho que mudar, respeitando, resignando-me, que é o consentimento do coração, que eu passei por aquela situação, foi necessária. O que eu aprendi? Porque tudo que nos acontece, não tem nada na nossa vida que não seja para a gente aprender. Então, quando fala dessa resignação, a gente precisa compreender que não é estar submisso, né, numa servidão, eu tenho que fazer tudo o que o outro quer, nessa obediência, mas é consentimento da razão. Por isso que o Evangelho nos convida, né, quando fala lá em cima, obediência ao amor, que vem nos trazer, nós temos obedecido às leis divinas dentro do nosso lar. Por isso eu falo que eu acho muito interessante, porque sempre eu falo, que entender e viver as leis divinas na nossa vida é muito importante, muito importante. Saber o que é lei de sociedade, lei de destruição, lei da reprodução. Aí a gente deve falar assim, reprodução, já sou velho, não vou engravidar, mas não é isso. Existe a reprodução humana, existe a reprodução no mundo de textos, de ideias, não existe? Que vão reproduzindo, vai levando-se aonde. Hoje a gente vê, né, a mídia, tudo que acontece, vão reproduzindo de qualquer forma. E como que essa reprodução de ideias, de sentimentos, do Evangelho está dentro de nós? O que estamos reproduzindo? Porque o convite da gente buscar como modelo e reproduzir é o ensinamento do Cristo. Né? Este é o convite que a gente tem sido chamado. E a resignação, quando fala de obediência e resignação, porque só quando formos resignados, o que é resignado? Não é falar assim, eu vou viver assim porque diz que é assim, eu estou sofrendo porque diz que é assim. A gente tudo fala, né? Muitas vezes a gente fala, não, isso que eu estou passando, diz que é Deus que sabe, né? A gente ainda fala com desdém, né? É Deus que sabe, então eu vou ficar na minha. Será que isso é resignação? Não. A resignação é quando eu compreendo
o que eu estou vivendo na minha vida, os desafios que apresentam no nosso dia a dia, e com o Evangelho eu vou compreendendo, obedecendo à lei divina, de amor, de justiça e caridade, aplicando nos meus relacionamentos, e aí eu vou ser resignada. Não, se isso eu estou passando, tem um para quê. Não é por quê, porque sempre a gente fala, meu Deus, por que comigo? Meu Deus, eu não mereço. É para quê? E se a gente acredita em Deus, confia e sabe que nada existe ao acaso, porque aí a gente vai sendo resignado naquele processo que a gente está passando. Como nos trouxe o texto, na dor que a gente passa, né? Porque a dor é necessária, mas viver no sofrimento é o que a gente não deve. E aí, quando a gente fala de resignação, para mim, no Boa Nova, tem um capítulo que, para mim, assim, é de uma importância muito, muito grande nos momentos da minha vida, quando vem falar sobre Joana de Cusa. Porque lá nos traz Humberto de Campos, que quantas vezes, né, eu trouxe assim para mim e é para trazer para nós, porque Jesus fala das passagens que ele viveu, ele traz, mas é para cada um trazer para si. Da mulher, né, Joana de Cusa, o marido dela era de Cusa, por isso que fala Joana de Cusa, e ela, o tempo todo, ela queria viver o que Jesus ensinava, o tempo todo. Ela seguia Jesus onde que ele ia, se esforçava cada dia para ser um espírito melhor. E um dia ela vai estar com Jesus e fala, não aguento essa minha vida, não dá, já fiz de tudo, mas eu quero seguir o Senhor. E quando a gente fala seguir o Senhor, vamos trazer para nós, porque o Senhor Jesus Cristo não está materializado aqui, como ele esteve lá com a Joana de Cusa. Mas vamos pensar, ele falou, vamos pensar no Evangelho. Vamos consultar ao Evangelho. Senhor, está tão difícil a minha vida, o que eu faço? Eu quero seguir esse Evangelho, mas a minha vida está tão difícil. Aí o que no Evangelho fala? Perdoa, não 7, mas 70 vezes 7. Amai o vosso inimigo, porque foi isso que Jesus falou para ela. Minha irmã, que você volte para a sua casa e me siga dentro do seu lar, amando o seu companheiro como irmão, cuidando dele. E aí ela, tocada pelo Evangelho de Jesus, né, vivo ali, ela vai e volta para o lar. Continua, lógico, gente, porque não muda de uma hora para outra, mas ela vai fazendo, né, quando fala dessa progressão do Espírito, ela vai no esforço, compreendendo o Evangelho, vivendo o que ela precisa viver, né? E aí depois lá continua a história que a gente não vai trazer. Quem quiser aprofundar, leia no Boa Nova, chama Joana de Cusa. Gente, se vocês quiserem perguntar, concordar, discordar, tá? Fiquem à vontade. Pode, não pode? Então, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente conversar um pouco. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra. Vamos nos melhorando. É para buscar uma transformação e nos reconhecer como estamos, precisamos de uma reflexão profunda. E como que a gente faz essa reflexão? Observando os nossos atos, observando os nossos pensamentos. E se a gente for perceber, né, começar aqui a refletir, buscar a nossa vida há uns anos atrás, muito provavelmente a gente vai perceber que hoje estamos melhores do que fomos. Né? Aí eu estou aqui lembrando de Emmanuel, nos fala que 3 anos de doutrina espírita, se eu não mudei em nada, eu estou estacionado. O livro, eu não sei se chama Alma e Coração, eu sei que é um texto de Emmanuel. Se vocês buscarem lá, vocês vão ver. Em 3 anos, se a gente não mudou,
Sinal que a doutrina eu estou ouvindo, ouço, me encanto, ou acho que é para o outro. Ah, isso aqui é para a Mércia, não é para mim, não. Está falando mais dela do que de mim. Mas o que eu ouço é para mim. E aí a gente vai se percebendo em que estágio que a gente está. Mas todos nós vamos evoluir. E que vai depender de cada um de nós. Não vai depender do outro. Então, a gente precisa aprender a sair dessa condição de vítima. Eu lembro que, quando eu entrei para a doutrina, eu acho que eu já trouxe até isso aqui. Eu ficava muito assim, eu ficava em cima de situações que eu vivi. Na época, assim, era o que, como se despegava muito para mim, era a minha questão com meu pai. E aí os outros perguntavam, e como que era a sua vida de criança, como que foi e tal. Eu falei assim, nossa, ai, tadinha de mim, sofri tanto, meu pai era isso, meu pai era... Né? A gente sempre é o outro que é, né? Algum problema. E um dos primeiros estudos que eu vi na casa espírita foi falando que nós somos os construtores do nosso destino. Se eu passei perrengue com meu pai, eu precisei. Eu falo muito assim, até hoje. Hoje eu falei assim, eu já trabalhei isso. Eu lembro que eu tinha muita raiva do meu pai. Eu falei, não quero saber do meu pai nunca mais, quando ele morrer. Eu falo que eu já pedi esse processo de pedir perdão, porque eu não compreendia. Eu sei que ele foi muito rígido, tudo bem. Mas a forma que ele utilizava da rigidez, que eu acho que não precisava. Então, eu aprendi o quê? Podemos ser firmes, como eu já trouxe aqui, rapadura. Firme e doce. Delícia, né? Eu amo rapadura. Então, firme e doce, mas a gente não precisa ser agressivo. E lembrar que ele deu para mim o que ele pôde. Ninguém dá o que não tem no coração. E aí a gente, por isso que fala, vai saber da história desse espírito. Quando a gente sabe, a gente não vai ficar julgando. E isso serve para hoje. Porque, às vezes, a gente só julga, mas não sabe da história daquele espírito, porque que ele é revoltado. Aí fala assim, não sei porque que é revoltado, tem tudo na mão, tem pai, mãe, tem escola, tem dinheiro, tem profissão, e ele é revoltado. Mas você sabe a história íntima desse espírito? A gente já teve a caridade de ouvir esse espírito na sua dor? Então, a gente tem que ir aprendendo. Né? Então, quando eu aprendi que eu que construo, porque antes eu ficava assim em cima da vítima, tadinha da Lúcia. E aí todo mundo fica assim, nossa, Lúcia, tadinha do você, eu achava ótimo. O dia que foi falado, que eu ouvi, que eu que construo, eu não podia mais falar que foi meu pai. Aconteceu da forma que foi, e o que eu tirei de proveito disso? Né? E aí aprender a resignar. Não adianta eu trazer até hoje a energia do que eu vivi e não obedecer à lei de Deus e nem resignar. Porque o nosso progresso se faz através da nossa resignação. Né? Quando os Espíritos nos trazem bem-aventurados aflitos, essa aflição que a gente vive, quando fala dessa bem-aventurança, que é a alegria em passarmos por aflições, porque são essas dores, né, quando lá fala das atuais aflições, que fala que muitas vezes nós construímos nessa existência, por desviarmos das leis divinas. Então, a gente tem que se entender, se aceitar e resignar. Gente, tem algum motivo para eu estar vivendo isso. Então, que a gente busque viver e aprender as lições do Cristo. Né? E a 115 fala o seguinte, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, que é o sem conhecimento, todos na mesma condição, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. É um passo a passo, né, gente? Quando a gente fala doses homeopáticas, ninguém vai sair daqui desse universo nosso, planeta Terra, perfeitos. Ninguém, gente. Nessa existência, não. E aí tem umas questões que falam, mas como que uns espíritos já são tão perfeitos, né? Porque eles fizeram o seu progresso
também passando por situações, mas com o olhar rumo a viver a lei de Deus. E aí a gente tem que ver, porque aí a gente fala, mas será que o outro mereceu mais do que a gente? Não, tem que ver como que nós temos andado nesse caminho. Porque eu falo muito assim, a gente tem que chegar lá no final do salão aqui, que a gente vê, né, lá. Cada um escolhe como que vai fazer. Tem uns que falam assim, é para ir lá? Sai daqui e vai, mirando que vai chegar lá. O outro para no companheiro e começa, tudo bem com você? Não, o que aconteceu com você? Você vem muito tempo à casa espírita? Aí você vira para o outro, você vai. Você vai chegar lá? Vai. Mas você vai, ó. Agora o outro vai devagar. Tudo bem com você? Está vendo tudo que está acontecendo? Ó, tem gente sofrendo, fazer prece, tem gente precisando de ajuda. Mas não perde o caminho. E muitas vezes a gente se desvia do caminho, né? Então é escolha, é o livre-arbítrio de cada um, né? Então fala chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. E quem que é esta verdade para a gente, que traz para a gente a verdade? Quem traz? Jesus. Ele nos trouxe e ele é para a gente, como ele afirmou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque ele já fez esse caminho. Jesus não nasceu uma única vez perfeito. Ele veio fazendo o seu progresso, como todos nós estamos fazendo. Então, ele já sabe o caminho. Ó, gente, o caminho para chegar à perfeição é perdoar, é amar o criminoso, é perdoar, é ser tolerante, é fazer... Esse é o caminho que ele já sabe que ele viveu, e ele viveu. Por isso, para a gente progredir, a gente precisa, como foi o segundo slide, viver diversas encarnações, porque é para a gente aprender. Então, Jesus trouxe tudo bonitinho. A verdade, porque ele trouxe a verdade do Pai, que foi Deus que enviou para que ele pudesse estar conosco. Porque até então, a gente tá, né, que vivemos em outras encarnações, na época de Moisés, inclusive, que recebeu os 10 mandamentos, e ele trouxe a lei para conter a rebeldia do povo daquela época. Alguém já assistiu alguma vez um filme de Moisés? Porque tem no Evangelho, né? Tem na Bíblia. Mas aquilo que ele fica lá dias e o pessoal num oba-oba, né? Juntando ouro para fazer bezerro de ouro, né? Para poder ficar adorando as imagens, numa vida de depravada. E ele traz para conter. E Deus fala, não, o pessoal não está entendendo. Esse povo não está entendendo. Vou pedir a Jesus para vir. Por isso que Jesus é a verdade, porque ele comungava com o Pai essa verdade divina, a obediência às leis divinas. E a vida, quando ele mostra que através daquele momento onde que ele é crucificado, depois ele ressurge. E ele traz para a gente que a vida continua, não foi? Quando ele aparece lá para Madalena, e mostrando que a vida continua. E os discípulos apavorados, né? Tomé não acreditava, eu preciso saber que é verdade. E a gente é o Tomé, né? E fica aí aguardando milagres, sendo que milagre, gente, não existe. Existe o esforço. Milagres Jesus fez, claro, porque pela sua postura moral, pelos fluidos, pela sua vibração, ele manipulava fluidos e fazia milagres. Hoje, quando nos traz o Evangelho o milagre que a gente pode fazer que a gente não faz, porque é a manipulação de fluidos da natureza, o nosso magnetismo que precisa e o espiritual. E aí a gente vai vendo quando a gente impõe as mãos, quando a gente dá um abraço. A gente não faz um milagre, a pessoa, nossa, você me deu um abraço que eu senti diferente. A gente vê a criança, eu sempre falo isso, gente, porque para mim isso marca. Quando a criança machuca, chega perto da gente, se você fala assim, sai para lá, menino, não é nada, não, ele vai ficar ali chorando o tempo todo. Quando dá aquele bendito, abençoado beijo, passa a mão, isso é manipulação, isso é magnetismo que a gente oferece, né? Então, esse milagre a gente pode fazer, de um abraço, de uma conversa, né?
Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Aqui está fechando nessa questão que a gente trouxe do Evangelho, obediência e resignação. Né? Porque Deus nos coloca diante de situações, de experiências, para que a gente aprenda a brandura, aprenda a ser misericordioso com o outro. Tudo isso está dentro das leis divinas, né? Então, ele nos coloca para que a gente possa alcançar a meta, e essa meta é individual, estando com o coletivo. Mas a meta alcançada, eu comigo. Aprender sentimentos, conquista de sentimentos nobres para poder estar com o outro. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, mostrando que essa felicidade que a gente sempre busca, quer alcançar, ela só acontece com a nossa modificação, com a transformação dos nossos sentimentos, com a modificação dos pensamentos e das nossas atitudes. Então, vai ser pelas nossas obras, obras íntimas. E a obra onde que o Evangelho nos traz, que é a única forma de atingirmos a nossa perfeição, alcançarmos a evolução, qual que é, gente? E no Evangelho fala que é a única, hein? Caridade. Então fala que a caridade de dar esmola, né, de ficar dando as coisas, é a mais fácil que tem da gente fazer. É ou não é, gente? Dou pão, dou roupa, vou dando. Né? Ah, mas eu levo 100 quentinhas lá na Praça da Estação. Ah, a gente faz não sei quantos chocolates. Vale? Vale. Está matando a fome daquele que está com fome. Mas a caridade que a gente precisa compreender é a caridade do sentimento. Quando eu for levar a quentinha, o copo de leite, a roupa, eu tenho que estar vibrando amor, compreensão, tolerância, porque a gente está aqui para trabalhar sentimentos. Se a gente der por dar, se eu tenho, a obrigação é nosso dever dar. Quando fala da caridade que Jesus traz, e no Livro dos Espíritos fala, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade? A verdadeira caridade no Evangelho fala que é o que menos a gente faz. Primeiro fala da paciência. A gente faz essa caridade da paciência, gente, todo dia com todo mundo. E no Livro dos Espíritos fala que a caridade que Jesus entende, que a benevolência quer ser bom para com todos. A gente é bom para com todos. Não é só com dentro de casa, com meu amigo que eu gosto, com aquele que eu não gosto, eu quero que ele nem tenha uma vida boa. Como que é? Então, a caridade é ser bom para com todos, bondade para com todos. A indulgência, que é respeitar o outro no processo dele, do jeito que ele é, mas não é ser indiferente ao outro, a gente confunde. Estou nem aí, já que o outro é o outro, já que ele vive do jeito que ele quer, não vou ligar, não é isso. É a gente construir valor. Gente, eu falei que quando teve uma época que eu estava muito na indulgência, meu Deus, eu preciso ser indulgente e tal. Aí um dia eu conversando com a Alzira, né, lá de Sacramento, aí eu falei assim, por favor, me ajuda, que eu estou querendo tanto ser indulgente, quer dizer, respeitar o outro naquilo que ele é. E eu não estava compreendendo, ela falou assim, sabe o que você está precisando? É doar de si meu melhor sentimento. Aí vai mudando, e aí a gente procura compreender o que é, porque da primeira vez não entendi nada, eu falei, o que é isso? Então, a gente precisa do conhecimento, quando nos fala ali, né, no anterior. Precisamos do conhecimento. Só conhecer? Não. Sentir e aplicar. E isso é todo dia, viu, gente? Todos os dias. Porque se a gente ficar só murmurando,
permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o convite é não ficar murmurando pela vida que a gente tem, porque fácil, gente, de viver a nossa vida de espíritos nesta existência? Não. Né? Porque a vida é uma só, é a vida do espírito. E existência, cada hora a gente reencarna para uma nova existência. Então, Joana de Ângeles nos traz que quando a gente fala assim, não dou conta, é porque a gente não quer. Olha que interessante, é Joana de Ângeles que fala, tá? Quando a gente fala que não consigo, é porque eu não quero. Porque a gente vem de um planejamento reencarnatório que nós concordamos e assinamos que iríamos viver. Então, o que a gente precisa é se armar de coragem, bom ânimo, confiança em Deus que tudo sabe e fazer. Ah, mas eu não vou conseguir fazer perfeito. Tudo bem, mas é fazer o nosso melhor hoje. Porque é pedido da gente. A gente fala assim, como eu não sei fazer perfeito, não vou fazer. A gente não tem mania disso no dia a dia? Ah, mas eu não sei perfeitamente varrer uma casa, então eu não varro. Mas para você fazer perfeito, você tem que fazer, né? Hoje eu fiz assim, fiz de outro jeito, igual criança. Ah, não vou pôr ele para arrumar a cama dele, não, nem ajudar nada, não, porque, nossa, é uma bagunça que ele apronta. Mas para ele aprender, gente, ele tem que começar bagunçando. E eu sempre lembro, né, de criança arrumando cama, e me veio até na memória aqui agora, eu lembro das minhas meninas, quando falava arruma a cama, subia na cama de sapato, ia lá no canto, arrumava, voltava, saía, estava tudo mexido. Você tem que falar que está legal aí, não está aprendendo? E aí a gente quer chegar à perfeição sem começar, né, passo a passo. Os meninos vão cantar? Não? Então tem 10 minutinhos. E aí eu trouxe do Evangelho, gente, quando a gente fala que a gente precisa aprender a paciência, e olha quem é que vem nos ajudar a ter paciência? A dor. É uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais. Olha bem, gente. Pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. No céu. Então, nosso progresso está em viver a dor, gente. Olha que bacana. A gente consegue sentir isso? E aí vamos trazer. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que traz dor, qualquer tipo de dor, dor física, moral, como que essa dor nos coloca a princípio? Ela nos imobiliza, a gente não pode sair de casa, não pode sair da cama, não pode andar. O outro aqui está rindo. E aí, qual que é o convite dessa dor, gente? Para e ver o que ela veio falar. Que a gente fala assim, mas eu dependo de andar para isso, eu dependo de ver para aquilo. Tá, mas você valorizava enquanto você estava andando? A gente valoriza quando a gente está tudo bem na vida? A gente agradece quando está tudo bem na vida? E a gente agradece quando a dor chega? A gente precisa parar para pensar, porque Leon Denis traz, eu já trouxe isso aqui, são frases que ficam para mim, que valem muito. Quando a dor, ele fala assim, não te digo, procure a dor, que não é para ninguém buscar a dor não, tá, gente? Senão vai, tá danado, né? Não te digo, procure a dor, mas quando ela chegar, acolha essa dor e ouça o que ela veio te dizer. Olha que profundo. Que seja qualquer tipo de dor, gente. A gente precisa parar. Meu Deus, para que isso chegou na minha vida? Será que é para me castigar? A gente vê Deus como castigo, como aquele pai que castiga. Por isso que a gente precisa conhecer quem é Deus. É um pai misericordioso e bom. E ele só vai dar o remédio amargo, se precisar, e aquele que a gente precisa. Para os filhos, a gente não dá um remédio amargo, gente?
Tampa o nariz, meu filho, põe com água, põe com açúcar, não faz. Mas a gente dá porque precisa. E se a gente estiver descendo goela abaixo do menino para beber, a gente tem que repensar. Não é melhor falar assim, meu filho, eu sei que isso é muito amargo. Mamãe também não gosta, mas é preciso a gente tomar. Então, quando qualquer dor, até eu estou pensando aqui nas crianças, é de ouvir, porque antes de estar como criança, meu filho, minha filha, é um espírito que Deus confiou. E a gente acha que não tem problema nenhum. Esse não tem problema nenhum, está reclamando de quê? Mas ele vive chorando. Você já sentou para ouvir a dor deste espírito? Precisa ser ouvido, né? E aí fala, sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. Por isso que no Evangelho fala que a única opção nossa para a gente crescer é através da caridade. De ouvir, de abraçar, de silenciar na hora certa. E a gente ainda tem muita dificuldade. E eu falo assim, falar é fácil, mas a gente procurar viver isso no dia a dia não é fácil. Mas a gente vai conseguir, porque Jesus mostrou a vida inteira dele toda, mostrando, olha, nada é fácil. Né? A gente não fica aí triste quando sabe da história de Jesus, mas Jesus venceu o mundo, ele venceu o mundo material, nos mostrando que o que importa é vencer a nós mesmos no mundo espiritual, onde que fala de glória no céu, a glória no céu. E esse céu, gente, não é um lugar físico, é essa paz, essa construção do reino de Deus em nós. É a felicidade em nós, porque a gente se construir a felicidade no outro, o que o outro é ou deixa de ser, eu quero que ele seja assim, siga essa vida, nós nunca vamos conseguir felicidade. Porque nada é de acordo com o que a gente quer. Criamos expectativas. Mas se eu construo a paz em mim, a felicidade em mim, o mundo pode estar do jeito que está. Se eu não posso estar lá em outro país fazendo alguma coisa pelo outro, o que eu posso fazer? Vibrar, fazer prece. Porque às vezes a gente chora, mas o meu desejo era estar lá, eu não sei o quê. Se eu não posso, gente, vibrem. Vibrem. Os Espíritos nos trazem que quando a gente vibra o amor, o respeito, a tolerância, que chega onde tiver que chegar. Mas a gente precisa vibrar, né? Então, a caridade é ensinada pelo Cristo. E qual que é essa caridade? A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha bem, gente, as pessoas com quem convivemos são instrumentos para que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a amar. Então, por isso que no Evangelho fala, reconcilie com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. E o primeiro adversário que a gente precisa reconciliar é com a nossa intimidade. Reconciliar com os nossos sentimentos, ou seja, eu preciso aceitar o que eu penso, o que eu sinto, perceber, para que eu possa fazer um trabalho de transformação. Porque se eu não percebo que eu preciso mudar, não tem como fazer, né? E aí eu vou passar para a última frase, que, né, nosso tempo já foi. Tá vendo, gente? Eu falei, gente, não vai nem dar para a gente... Eu vou falar esse aqui. E aí a gente vai percebendo, né, que nas nossas modificações, quando a gente cai em si, percebendo que essa perfeição vai acontecer a partir do nosso trabalho íntimo, olha aqui que Emmanuel nos traz. O mundo é assim, uma nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca de experiências. Amigos representam explicadores.
adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de provas. São ou não são? Emmanuel nos traz que parentes são presentes de Deus na nossa vida. Precisamos mudar o olhar. Porque é nesse deparar com o outro que a gente vai perceber o que está em mim. E muitas vezes vai falar assim, nossa, o parente é difícil, né? Não, ele está te mostrando, quando você fica revidando, que você não construiu sentimentos em você. Porque o dia que a gente construir sentimentos, o outro pode falar o que ele quiser. Eu vou respeitar o outro naquilo que ele é, indulgência. Mas não vou ser conivente com o que o outro faz. Porque a gente fala que respeitar, acha que, vou ter que aceitar tudo que o outro faz. Não, não é isso, né? A gente tem o exemplo de Jesus. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E aí a gente tem que se perguntar, como que anda a nossa vontade? E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Ou seja, resumindo toda a questão da progressão, que essa progressão ela se faz a cada dia. E é importante a gente observar, como nos traz Santo Agostinho, de chegar ao final do dia e fazermos a avaliação nossa. Como eu estou? Ofendi alguém? Deixei de atender alguém com respeito, com amor? O que eu podia ter feito e que eu não fiz? E que eu podia, não é aquilo que não está ao meu alcance, mas o que eu podia. Isso a gente deve fazer, gente, todos os dias, essas reflexões, né? Aí a gente fala, não, mas eu não consigo fazer todo dia. Se você começa uma vez na semana, já está começando, né? Então, é um exercício. Nada alcançamos sem exercício, sem força, sem esforço e sem coragem, né? Que possamos, então, aproveitar a cada momento da nossa atual encarnação, não deixar para a próxima, porque a gente não sabe quando vai ser a próxima. Então, vamos aproveitar essa e fazer o nosso melhor. Hoje, a gente ser o melhor que conseguimos ser, né? Nessa nossa existência. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos dê uma boa semana de reflexões. E obrigado pela atenção. Agradecemos muito, né, por essa lição enorme que você trouxe para a gente refletir durante o tempo aí. Eu só fico preocupada se a gente não conseguir alcançar, né, alguma coisa, uma das coisas que a gente precisa, né? Como que a gente passa para lá devendo ainda? Essa preocupação, gente, se a gente vai conseguir ou não, a gente não tem que preocupar. Precisamos nos ocupar de fazer o nosso melhor hoje. Porque senão a gente vai viver em aflição. Não deu conta. Eu trabalho com idosos e é muito assim. Mas só agora que eu descobri que com 80 anos nós temos um senhor lá de 96, é uma gracinha. Mas agora que eu descobri, tem uns 6 anos que ele frequenta lá, não preocupe.
Nós te agradecemos muito, né? E esperamos uma nova visita. Tá bom? Muito obrigada. Agora vamos ao encerramento, né? Eu vou falar. Já agradeci para ela, tal, né, o carinho dela e dizer da nossa alegria e gratidão de tê-la conosco nessa noite. E nós vamos primeiro... Não, tá certo. Eu vou falar aqui o tema do próximo mês, né, mês de maio, vai ser Família, um convite ao amor. Do dia 7/5 vai ser Jacques Inácio que vem falar para a gente. Ele vai falar sobre família, laboratório de experiências renovadoras. Quando for dia 14, vai ser responsabilidade dos pais, com Emerson Pedersoli. Dia 21 será Educar é Amar, com Thales de Oliveira. Dia 28, Honrar vosso pai e vossa mãe. Ricardo, eu não sei se é o Árdio ou, não sei, esse nome aqui. Então, o mês que vem vai ser difícil. Vai ser difícil não, vai ser muito bom, né? Porque é pai, mãe, filho. Vão ter que aprender a ensinar a fazer aquilo que é preciso. E onde que eu estou aqui, meu Deus? Nós vamos fazer a reunião, a despedida, porque tem que despedir dos online. Mas né? antes, só fazer um lembrete aqui, só um segundo. Me lembraram aqui que tem a apresentação do Dia das Mães, não é isso? Mas eu não sei falar, não. Que dia que é mesmo? Terça-feira, próxima terça, porque eu falei que é uma vez ao mês a apresentação, mas terça-feira é homenagem às mães. O coral vai estar aqui. No início mesmo? 7:45, né? Tá bom. Acho que escutaram, né? Escutou. Não precisa eu repetir, não. Então, nós vamos agradecer a Jesus, né? Nosso mestre e amigo, que está sempre junto de nós, abrindo a nossa mente. E hoje foi uma abertura fabulosa, magnífica. Quanta coisa a gente aprendeu com a palavra da Lúcia. Muito obrigado mesmo, Lúcia, foi muito bom. Que Jesus abençoe a todos, cada um que está aqui presente, que recebeu tanta luz, tanto amor, tanta graça nessa terça-feira. Foi muito bonita. Pena que é a minha última. Agora eu volto só em novembro. Graças a Deus. Então, que Jesus esteja do nosso lado e nos permita sempre novas reuniões, novas palestras, para que a gente continue tentando adquirir tudo isso que nós precisamos de levar com a gente, tá? Deus abençoe a todos, clareando o caminho de cada um. Boa noite aos online, né? E agora nós vamos passar para